Aí, malandragem, já falei pra você que eu não carrego embrulho e nem entro em feira. Já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você que malandro não vacila. Malandro não cai, nem escorrega. Malandro não dorme, nem cochila. Malandro não. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bom? Bem-vindos a mais um Historiando Júnior, comigo, professor Ricardo. Galerinha, hoje a gente vai falar das leis trabalhistas que estão na Constituição Brasileira de 1988. A gente vai dar só uma geral para a gente entender basicamente como funcionam essas leis, tá? Lembrando que eu não sou um jurista, então eu não sou um profundo conhecedor da lei. Só para a gente ter uma base de como funciona. Vamos lá. Proteção contra a demissão arbitrária e sem justa causa. Então vamos entender o que é uma demissão por justa causa. A demissão por justa causa é quando você faz alguma bobagem dentro da empresa, né? Então eu estou lá trabalhando, eu bato no meu colega de mesa, que trabalha na mesma mesa do meu lado, ou sei lá, o que eu posso fazer? Fiz alguma coisa errada, eu sou mandado embora por uma justa causa. A empresa teve razões de eu ser mandado embora. Agora, quando não há uma justa causa, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa e a economia está ruim, a empresa vai ter que demitir algumas pessoas, ela acaba demitindo eu. Então, a empresa ela tem que pagar uma espécie de uma multa, né? Nós temos lá o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma grana que todo mês a empresa pega e põe numa espécie de poupança para a gente, né? Todo mês, então vamos supor aqui, só para você ter uma base de cálculos, que eu estou há 3 meses numa empresa e eu tenho lá de fundo de garantia R$10.000. A empresa me mandou embora sem justa causa, ela tem que pagar uma multa de 40% sobre o fundo de garantia. Então, se eu tinha R$10.000 para receber, eu vou receber 14.000, certo? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, você tem direito a receber seguro-desemprego durante 6 meses, né? É uma ajuda financeira, já que você está desempregado. Ela é feita numa base dos seus últimos meses de salário, os seus últimos 3 meses de salário, né? E antes, galera, o pessoal sacaneava muito o seguro-desemprego, né? Então, o cara estava desempregado, aí ele recebia o seguro-desemprego, ele arranjava até um emprego dentro desse período de 6 meses e acabava pedindo para o patrão ou para o amigo dele, não me registra ainda, porque aí ele recebia o salário do novo emprego, mais o seguro-desemprego. Agora não, agora o governo tentou dar uma arrumada nisso, então o governo te chama para algumas entrevistas de emprego, se você não for ele corta o seu seguro-desemprego. Então hoje eles estão tentando dar uma organizada melhor na questão do seguro-desemprego. Todos têm que ter um salário mínimo, tá? Esse salário mínimo é igual em todo o país e ele deve suprir necessidades básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, energia, higiene, transporte, previdência social. Galera, eu fiz em algumas salas essas contas, né? Hoje o salário mínimo está em 900 e alguma coisa, de que se a gente conseguiria viver, né, suprindo todas essas necessidades que o governo chama de básica, com esse salário mínimo que nós temos hoje. Galera, basicamente a gente não conseguiu suprir. É lógico que a gente está fazendo uma conta aqui na cidade de São Paulo, em outros lugares do Brasil o custo de vida talvez seja menor, em alguns lugares o custo de vida acaba sendo maior. Eu acho difícil ser maior do que São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. Então assim, esse salário mínimo deve suprir isso. Dificilmente consegue, mas a ideia é essa, tá? 13º salário. 13º salário é assim, gente, vamos lá, 12 meses tem um ano, então eu como empregado eu tenho 12 salários. O 13º salário é um salário que o governo criou para ajudar a gente, é um brinde, vamos lá, vem em dezembro, então é como se fosse um presente de Natal, um salário a mais que a gente recebe, um brinde, uma cortesia, é bem legal, uma ajuda pra caramba. Adicional noturno e insalubridade. Então, pessoas que trabalham depois de um determinado horário, à noite, ganham um salário maior do que quem ganha de dia. Insalubridade são trabalhos que você corre risco, né? Eu dava um exemplo em sala, vamos supor, a enfermeira que fica lá dentro da salinha só distribuindo os remédios. Essa enfermeira tem um salário. A enfermeira que fica lá aplicando injeção, tal, essa enfermeira ela tem
um salário maior por insalubridade, porque na hora de uma aplicação de injeção ela pode quebrar uma agulha e espetar nela, então tem riscos inerentes, o policial, então empresas que têm risco, profissões, desculpa, que têm risco, ganham um salário um pouco maior do que as outras que não têm risco. E até esse caso que eu falei do adicional noturno, eu já trabalhei à noite, meu salário na escola era diferente, o valor da minha aula durante o dia e o valor da minha aula à noite, é mais caro. Limite semanal de 40 horas, né? Então assim, o máximo que um trabalhador pode trabalhar por semana é 40 horas. Então, se ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele só pode trabalhar 8 horas por dia. Se ele trabalha ao sábado, o limite são 6 horas por dia. Qualquer coisa além disso é hora extra, e aí hora extra tem um adicional e tal, ok? Licença, férias remuneradas mais um terço. Então, a cada um ano trabalhado, cada 12 meses trabalhado, eu tenho direito a um mês de férias, e aí nesse mês de férias eu ganho um terço a mais do meu salário. Então se eu ganho lá um salário de R$1.000, nas férias eu vou ganhar 1.333. É também um abono, uma ajuda que o governo criou para dar pra gente. Licença gestante de 4 a 6 meses sem prejuízo de emprego, né? E licença paternidade. O pai tem direito a 20 dias, quase sempre não usa, enfim. E a mulher, né, ela tem direito de 4 ou 6 meses de licença maternidade. Esse é um dado bastante complicado da gente trabalhar. Em sala de aula a gente trabalhou, sempre algum aluno tem alguma colocação para fazer. Minha mãe aconteceu isso, minha tia, enfim. A gente fala sem prejuízo de emprego, mas isso acaba gerando um prejuízo sim a mulher que sai, né, a gestante. Ela tem o filho, ela fica lá 4, 6 meses em casa. Normalmente a empresa põe alguém no lugar dela tal, e de repente quando essa mulher volta, não é regra, não é sempre, mas muitas vezes ela acaba sendo mandada embora. Afinal de contas já tem alguém no lugar dela, já tem alguém cumprindo a função dela. Gera muito problema isso, tá, gente? Tem empresas até que já nem pegam mais mulheres para trabalhar por causa disso. Pior é que infelizmente tem. Certo ou errado, gente, a gente não vai entrar aqui no mérito disso, mas infelizmente algumas empresas já estão fazendo isso, tá? Vamos lá, redução de riscos inerentes, né? A saúde, higiene, segurança. Então assim, as empresas elas têm que te dar alguma segurança para você trabalhar. Tem que te dar um mínimo de higiene, tem que te dar segurança, tem que te dar saúde. Então assim, algumas coisas básicas as empresas precisam dar ao seu empregador, né? Senão vira trabalho escravo, senão vira crime, é uma série de coisas. Aposentadoria, ou por tempo de trabalho ou por invalidez. Essas questões estão sendo mudadas, nós também não vamos entrar aqui no mérito se está certo mudar essas questões ou não, mas a previdência privada, a previdência social, não a privada, a previdência social, que é do governo, parece que vão mudar algumas questões, mas vamos lá. Hoje, data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é a seguinte: a mulher após trabalhar 30 anos, ela tem direito à aposentadoria, e o homem após 35 anos, ele também tem direito à aposentadoria. Então ele recebe um salário mensal lá do governo, né? Que não é de graça, porque ele já pagou isso durante os 35 anos que ele trabalhou e tal. Normalmente uma proporção do que ele ganhava. Então, se ele tinha um salário de 4.000, ele vai receber mais ou menos 1.600, 1.800 e tal. Assim, a ideia é ajudar a pessoa a sobreviver, né? No final de vida, ali na terceira idade, na velhice, enfim, dê o nome que vocês quiserem. É complicado porque é nessas idades mais avançadas que a gente gasta mais dinheiro, com plano de saúde, com remédio, enfim. Então é bastante complicado essa questão aí, mas melhor ter isso do que na época que a gente está estudando, em 1910, 1920, que não tinha porcaria nenhuma, né? Seguro contra acidentes de trabalho. Se eu sofrer um acidente durante o meu trabalho, eu tenho seguro, né? Vale dizer assim, que o acidente de trabalho não é só enquanto você está no trabalho, dentro da empresa, no seu caminho de ida, no seu caminho de volta também é caracterizado acidente de trabalho. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre para menores de 18 anos, ou seja, esse tipo de trabalho noturno, perigoso ou que cause riscos à saúde é proibido para menores de 18 anos. Proibição de trabalho para menores de 16 anos, é proibido trabalhar menores de 16 anos, a não ser que sejam os menores aprendizes, que vai poder trabalhar do 14 aos 16 anos. Menor aprendiz normalmente é aquele cara que você vê lá no mercado ajudando a empacotar as coisas lá, né?
fica lá no caixa, ajudando a pôr na sacolinha e tal. Esses caras normalmente são menores aprendizes. Valeu, galera, espero que tenha dado uma força. Isso pode cair na prova, isso é interessante a gente ter uma noçãozinha das leis, de como pode, de como não pode funcionar. Valeu, beijo, tchau. Fui. O dia todo e chega à noite, sai correndo e vai estudar. Não tem tempo de janta, não pode tomar banho, e nestas bandas quase sempre faz calor. Foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo e chega à noite, sai correndo e vai estudar. Não tem tempo de janta, não dá pra tomar banho, e nessas bandas sempre faz calor. Foi que eu resolvi montar com qualidade um lava rápido de gente lá no centro da cidade. Ele resolveu montar